Sim, Deus perdoa o divórcio, mas você vai ter que lidar com muitas consequências que você nem imagina. Então, se você não divorciou ainda, para por aí e ouça. Vem comigo. Bem-vindo, eu sou Haroldo Maranhão. Alegria de ter você aqui comigo nessa série de vídeos que eu estou fazendo dentro do meu canal sobre divórcio, sobre não divorciar, sobre o segundo casamento, sobre o que a Bíblia diz. Eu sei que é um tema controverso, mas eu tenho trazido fundamentos e vou trazer muito fundamento ao longo do tempo aqui. Então, se essa é uma área que afeta a sua vida, acompanhe aqui o canal, assina o canal, clica aqui no sininho para você receber o aviso dos vídeos novos, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar. Tudo que é contra você já deve ter ouvido, tudo que todo mundo explica por que não dá, não pode, não tem jeito e está tudo certo. Realmente a ideia de Deus não é o melhor de Deus, o divórcio. É muito ruim mesmo para todo mundo que está envolvido, mas ainda assim o Senhor tem recursos para um novo tempo pós-divórcio, Ele tem recursos para um novo casamento. É isso que eu procuro apresentar aqui com toda a franqueza e verdade. Eu não faço apologia do divórcio, muito pelo contrário, o Fulvio e eu somos contra o divórcio, porque Deus é contra o divórcio. Mas nós entendemos e aprendemos e já temos vivido aí ao longo de 25 anos, praticamente no segundo casamento, tudo que há de assuntos para resolver, assuntos que não têm solução mesmo, como podemos ajudar casais que estão tentando ou pensando, considerando se divorciar, para eu dizer, não faça isso dentro do possível. Mas se não tem jeito, então saiba as consequências, e hoje eu quero falar muito sobre as consequências. Hoje eu quero apresentar para você tudo o que vai acontecer. Então eu gravei um vídeo imediatamente antes desse, estou até com a mesma camisa, foi no mesmo dia, em que eu estava falando para vocês, então, que Deus perdoa o divórcio. É importante, se você chegou nesse vídeo, volta lá no anterior para você ver que Deus perdoa o divórcio, mas há consequências que Deus não pode, entre muitas aspas, resolver, porque não há solução, não há provisão de Deus para alguns aspectos do day after, né? Da sequência pós-divórcio. Então, quais são as consequências, algumas delas que eu posso falar para você com todas as letras e com toda a verdade? A primeira é mais importante para você, que além de tudo é um pai ou uma mãe dedicado, entenda, os filhos são aqueles que mais vão sofrer num divórcio. Se você não tem filhos no casamento, que bom, menos problemas para lidar, o que não significa que não terá problemas para enfrentar, mas é muito melhor, entre 1 milhão de aspas, que seja assim. Mas dentro de casamentos com filhos, então quem mais vai sofrer com isso são os filhos. Os filhos vão sofrer porque a estrutura que Deus criou do casal, o pai e a mãe com os filhos, é aquele de segurança emocional profundo criado por Deus pelo papel da mãe, o papel do pai, a estrutura de segurança daquela casa. Então, o ideal é que os pais se reconciliem para que os filhos tenham um ambiente saudável. Procure ajuda se vocês ainda estão aí no casamento e vocês estão brigando demais, e se alguém descobriu a traição do outro e se ainda é possível perdoar, e buscar ajuda, buscar terapias de casais, buscar pastores, líderes, quem possa cuidar de vocês. Então, ainda assim, a restauração, mesmo em situações extremas, é a mais abençoadora para os filhos. E eu posso falar isso porque, com certeza, meus filhos sofreram muito. Eu aqui tenho ideia de tratar e de falar da vida deles, eu só estou dizendo que eu sei o quanto foi difícil, eu sei o quanto mais que tenho me perdoado, não é o ideal, a vida nunca mais chega a ser a melhor possível, principalmente porque se você tiver um divórcio, em que vocês consigam viver realmente metade do tempo com cada um dos filhos, então já veja que você já perdeu de 100% para metade do tempo com os seus filhos. Você nunca mais vai ter toda a vida deles com você. Você vai ter metade deles. Se você é o pai, é mais complexo ainda, porque se a guarda fica com a mãe vai ter muito mais, talvez 80% da vida dos filhos, e você vai ter 20, 25, 30. Eu não quero reduzir a percentual, mas eu estou te mostrando o quanto você, por mais que se dedique, vire do avesso, você não vai conseguir ter 100% da vida dos seus filhos. Vai perder formatura, vai perder eventos importantes, vai perder um aniversário, vai perder os seus natais, vai perder dias de férias, muitas das datas e muitas das experiências gostosas de família você nunca mais vai ter. E eu quero falar isso com todas as letras para você entender o quanto é complexa a vida do pós-divórcio no que diz respeito a pais e filhos. Então esse eu creio é um dos principais motivos pelos quais Deus não gosta do divórcio. Odeia o divórcio, odeia a quebra de aliança com a mulher da sua mocidade, como está lá no texto de Malaquias. Então, considere o divórcio com filhos como a última hipótese que você pode considerar. Pague o preço para tentar manter o seu casamento. Então veja que eu não estou falando de divórcio, estou falando de manter o casamento, porque a conta é muito cara nessa área dos filhos. Além disso, há um princípio bíblico que vai bater na sua porta, quer você queira ou não, quer você creia ou não. A Bíblia deixa claro que uma casa dividida não prospera. E esse princípio, ele é real e ele é aplicável na vida de pessoas.
Pegue os multimilionários, com divórcios escandalosos que você vê na mídia. A grande briga de milhões de dólares para cá e centenas de milhões de dólares para lá, e fortunas, e casas, e patrimônio, e bens, e muitas coisas. Entenda, por mais multibilionários que alguém fosse, perdeu metade. E continua bilionário, mas perdeu metade. E perder bilhão não é uma coisa que, tudo bem, perdi bilhão. Por que a briga dos advogados é tão violenta? Por que em alguns casos, até mesmo aquele desejo de tirar a vida da outra pessoa? Porque os que vivem do dinheiro, os que servem a mamon, que não conhecem o Senhor Jesus, eles brigam para manter o seu patrimônio. E quem, numa relação longa de casal, tem mais responsabilidade pelo sucesso na construção do patrimônio? Muito complicado. É por isso que cada vez mais, para falar então de dinheiro, porque eles já entenderam que a casa dividida não prospera mais do que muito crente entendeu, eles já fazem o quê? Os tais dos pactos antinupciais. Então nem casaram, mas já estão ali buscando fazer um acordo para si, divorciar, vai ser, isso aqui é seu, isso aqui é meu, então já faz um pacto de divisão. Ou seja, nunca casou de fato, porque não casou para juntar a vida. Casou para juntar os físicos, os corpos, o convívio, mas o dinheiro não, os bens não, o patrimônio não. Então, de cara, é uma casa dividida. Então, se é ímpio, enfim, a bênção não acontece, mas quando começa a ter casais crentes, gente que se diz do Senhor, fazendo acordos pré-nupciais, de não compartilhar a vida com alguém, é um casamento que já nasce fadado ao fracasso, porque nunca houve um real desejo de juntar a vida. E os outros que vão batalhar então? Crente médio, normal, ralando, trabalhando, estudando, né? Formando, aí dá entrada no apartamento lá, pagando a prestação do carro e começa a vida junto, é tudo meu, tudo seu, tudo nosso. E aí vai, tudo junto, ralando ali para construir alguma coisa, comprar alguma coisa e tudo mais. E aí vem o divórcio. Por mais que, por serem crentes, possam decidir, tá bom, vamos lá, cada um para o seu lado. Então é justo você ficar com isso, é justo eu ficar com aquilo, estão em paz, nem precisaram de advogado, foram juntos e entenderam que tudo bem, não tinha como ficar juntos e terminaram o casamento da melhor forma possível, o que sinceramente eu nunca vi acontecer. Pode até ser que tenha acontecido. O que eu quero dizer é o seguinte, mesmo que seja tudo certinho, o princípio de que uma casa dividida não prospera vai se cumprir e se estabelecer ao longo do tempo, não é na hora do divórcio, é ao longo do tempo. Por quê? Porque sempre haverá uma casa dividida. E porque sempre haverá uma casa dividida, será necessário ralar muito mais, investir muito mais, se esforçar muito mais, administrar muito melhor para que a bênção financeira que possa vir num segundo casamento ou na vida só supere o cumprimento da palavra de que uma casa dividida não prospera. Até porque, veja, se há filhos e há um acordo bom, agora tem o marido da mãe e tem a esposa do pai, e essas pessoas não têm nada a ver com a primeira casa, vão achar que é muito dinheiro que está sendo dado para os filhos do primeiro casamento, e essa discussão vai permear a vida por muito tempo, até chegar a algum equilíbrio emocional adequado, mas não vai mudar o fato de que agora no seu orçamento da sua nova casa, tem uma grana que sai da sua casa e vai para uma outra casa. Então, aqui já há uma brecha, já há uma porta de saída para que uma casa dividida não prospere. Se a pensão é ali 25%, 30%, como muitas vezes é arbitrada, então você já sai de um orçamento de apenas 70% de tudo que você produzir no seu novo casamento. E isso vai afetar a vida dos seus filhos, vai afetar a realidade desta outra casa. Entenda, Deus não tem prazer nisso. Isso não é o melhor de Deus, mas é uma realidade cada vez maior dentro da igreja. O divórcio entrou dentro da igreja de uma maneira tal que é praticamente, estatisticamente, as mesmas taxas de divórcio dentro da igreja, aquelas que acontecem fora da igreja. Que tragédia! Por isso que Deus não suporta isso, porque a bênção dele fica prejudicada. Entendeu isso? Entendeu do que eu estou falando? É por isso que eu falo com toda clareza, com toda crueza. É uma realidade espiritual, não tem jeito. Você vai ter que lidar com isso e não há nada que Deus possa fazer para resolver essa situação. Outro ponto, os seus amigos mais próximos vão viver uma grande crise de consciência e de relacionamento. Vão ficar em conflito. Com quem que eu fico amigo agora? De quem que eu era amigo antes do casamento? Eu era amigo do marido e conhecia a esposa, era amigo da esposa e agora me tornei amigo do marido. Não, nós nos conhecemos juntos depois de estarmos todos casados. Então tem uma vida, já saíram, os filhos cresceram juntos, tem negócios juntos, criaram empresas, sei lá, fizeram coisas aí, viajaram, viagem extraordinária, foram para o exterior, as famílias juntas e tudo mais. Agora nas fotos que chega da viagem, que coisa triste. Muitas fotos se perdem, muitos registros se perdem. A amizade dos filhos complica. Como lidar com tudo isso? Você percebe que tem um monte de coisa que as pessoas não pensam quando vão se divorciar, e eu quero ser muito claro aqui. O que não tem solução, nem Deus, entre muitas aspas, resolve este problema. Deus vai poder abençoar um casal crente que ore para atenuar, para que ao longo do tempo recuperar uma vida saudável, uma oportunidade de recomeços, mas isso aqui fica desajeitado, isso aqui em algum momento tem que jogar lá num quartinho no fundo da casa, porque não vai ter solução. Se foi um dos cônjuges que o marido se tornou violento e começou a agredir a mulher e foi isso que gerou o divórcio, como apoiar esse cara?
manter uma relação de amizade quando algo chega nesse ponto? Ou ele vai falar que ele tinha as razões dele e tudo mais, talvez mesmo que tivesse qualquer razão, nada justifica a agressão, mas então talvez a esposa não era tão correta como a gente pensou que fosse. Mas nós vamos agora julgar o motivo do divórcio para decidir de quem vamos ficar amigos, em quem vamos acreditar, que no primeiro momento que está tudo à flor da pele, claro que vão carregar nas tintas e vão falar coisas amplificadas e não vão falar a realidade das suas responsabilidades, dos seus maus atos, da sua responsabilidade. Em quem acreditar? Vocês vão se tornar juízes do divórcio? E quando há um adultério, então? Alguém arrumou um amante. Como vai tratar? Como vai lidar? Vai sentar na casa nova da sua amiga ou do seu amigo com a nova esposa, com o novo marido e tratar tudo bem, tudo normal? E então alguém que é culpado aos seus olhos, você não vai visitar mais? Você não sabe o que levou a traição a acontecer? Ninguém é 100% culpado e 100% inocente em um divórcio por qualquer motivo que seja. Há uma responsabilidade, sim, da parte ofendida, embora ela não é a santinha ou o santinho da situação, sempre é uma responsabilidade. Como os amigos se posicionam nesse momento? É muito complexa a relação dos amigos, eu entendo perfeitamente. Alguns amigos eu perdi um pouco o convívio, decidiram não mais andar perto, e está tudo certo, eu posso compreender perfeitamente a dificuldade que é de tentar analisar ou julgar quem é o responsável de fato pelo divórcio. Nem o juiz que julga a causa de divórcios conflitantes, divórcios litigiosos, consegue ser justo de atribuir responsabilidades. Então você vai ter que tomar as suas posições diante dos seus amigos que alguns vão ficar com você, outros vão te abandonar, ou outros vão tentar conviver com os dois, aí é muito esquisito. Fui na casa dela, fui na casa dele, olha, tá feliz, tá triste, olha, comprou um iate agora, viajaram aquela viagem dos sonhos que você nunca fez. E aí tudo isso é muito complicado de lidar. E mais uma que eu listei aqui, então, se tem ministérios juntos na igreja. Aí a coisa vai ficar muito, muito ruim. Um dos dois tem que sair da igreja. Por maior que seja a igreja, é impossível continuarem no mesmo ambiente ministerial. Então alguém vai perder ainda mais o ministério. Agora, se a igreja não aceita divorciados no ministério, vocês dois perderam tudo. E segue a vida e comecem de novo. Então, ou fiquem aí e concordem com essa teologia e está tudo certo. Então honrem, mantenham, obedeçam, sigam, ouçam os seus pastores falarem. Ou então, mudem de igreja e procurem uma igreja que aceite ministério de divorciados. Tem muitas igrejas que hoje estão aceitando e têm entendido que não é exatamente como as igrejas mais tradicionais históricas lidavam. E eu entendo que não é que agora há alguém que criou uma nova teologia, mas há fundamento de um recomeço, como eu tratei no vídeo anterior, de perdão e de restauração, e nunca haverá uma restituição plena. É claro que não. Se vocês tinham um ministério junto, cada um tem que começar separado. Cada um tem que começar de novo. E será que o novo cônjuge vai ter ministério para te acompanhar? Será que você vai conseguir construir uma nova relação em que você vai ser abençoado em estabelecer, então, ou restabelecer, ou restituir o que você construiu ao longo de anos, de estudo, de oração, de bagagem, de experiência? É algo para você considerar. Eu, glória a Deus, reencontrei uma amiga lá de juventude com quem eu pude me casar e que nós pudemos, então, desenvolver um ministério ao longo de quase 25 anos de casado. Então, glória a Deus, eu sei que eu sou muito exceção, porque eu acompanho muitos casais, mas aqui na igreja temos casais que, no segundo casamento, encontraram um novo cônjuge, uma nova esposa, que tem chamado ministerial e que deu liga, deu match, vai? E que nós aqui podemos nos alegrar, então, com uma restauração de Deus, inclusive de uma vida ministerial, que é o que nós cremos, e é o que nós pregamos, é o que nós procuramos ajudar e ministrar. Mas não é de um dia para o outro, isso leva tempo para reorganizar tudo, para recomeçar, se conhecer melhor, enfrentar lutas espirituais, que todo mundo que vai numa vida ministerial enfrentará a oposição das trevas, e muito mais com a dificuldade de um segundo casamento, de filhos de um primeiro casamento. Tudo isso afeta, tudo isso Satanás vai tocar para perturbar, para atrapalhar, para desencorajar, para roubar, matar e destruir. Então eu digo para você, meu querido, minha querida, eu até mesmo com ímpios amigos meus de trabalho, em que eu mostrei um pouquinho, não a parte de ministério, mas essa parte dos filhos, da perda do convívio e da questão dos amigos. E glória a Deus, alguns foram dissuadidos e tentaram buscar uma solução em não se divorciarem, buscaram terapeutas, buscaram ajuda, não eram cristãos. Mas este confronto que eu trouxe foi importante. Então sim, Deus perdoa o pecado do divórcio, como falei aqui no vídeo anterior, se eu chamar essa dobradinha, esses dois vídeos, né? Mas veja, mesmo Deus perdoando, muita coisa não tem solução para você. Então, pense bem se você ainda não divorciou. Se você já está divorciado, saiba que você tem que enfrentar estas situações.
em especial essa questão da casa dividida que não prospera, como uma realidade que você vai ter que viver e enfrentar e contar com a bênção de Deus e orar muito mais e jejuar muito mais, ter muito mais união com o seu novo cônjuge, a sua nova esposa, né? Enfim, muitas coisas vão ficar um pouco fora de lugar e você tem um tempo de delay até você conseguir reorganizar a sua vida. Por isso, meu conselho é não divorcie. Se divorciou, busque a Deus, busque ajuda, busque apoio, busque uma igreja em que os pastores vão te apoiar e, em hipótese alguma, fique numa igreja causando ali um espírito de rebelião, de que tem que te aceitar, porque é assim, porque aí você vai ter ainda algo mais contra você, que é a ausência da bênção de Deus sobre você. Porque se você está numa igreja que não aceita, você está em rebelião e Deus não tem prazer nisso. Enfim, esse é o conteúdo de hoje para a sua reflexão. Eu sei que foi um vídeo forte, mas é um vídeo que eu estou falando a verdade para você abraçar e você se posicionar diante de Deus e diante aí do seu casamento, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Se você tem perguntas, pode colocar aqui no chat, eu vou ter prazer em responder e contribuir de alguma maneira para a sua vida. Fique comigo, volte aí no próximo vídeo. Quero estar com você comigo, se Deus assim quiser. Até uma próxima.